Paz do Senhor, pessoal. Nós estamos aqui para novamente gravarmos um vídeo. E antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, eu queria convidar você a se inscrever no meu canal, me ajudar na divulgação dos meus vídeos, compartilhe os meus vídeos nas suas redes sociais, me ajude a compartilhar a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero meditar com vocês um texto bíblico que se encontra em 1 Reis, o capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, até o versículo 6, que diz o seguinte: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Quirite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Quirite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Nós estamos diante de uma passagem bíblica muito interessante, e eu quero extrair alguns ensinamentos com vocês. Mas antes eu quero compartilhar com vocês o contexto religioso da época deste profeta chamado Elias. Acabe assumiu o reinado e, de acordo com os textos bíblicos, diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e levou ao povo de Israel a se afastarem do Deus de Israel, do Deus vivo, e a prestarem culto ao Deus Baal. De acordo com o contexto religioso, de acordo com a cultura religiosa da época, Baal era um Deus que era um Deus da prosperidade, que ajudava o povo na prosperidade. Ou seja, eles acreditavam que a chuva, que a alimentação que brotava da terra era porque Baal lhes abençoava. E Acabe, seguindo os exemplos dos seus pais, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vemos aqui a partir do versículo 31 do capítulo 16 de 1 Reis, diz o seguinte, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Veja bem que situação que a nação de Israel chegou por causa desse rei chamado Acabe. Ele levou toda a nação a prestar culto a este Deus Baal, porque acreditava que esse Deus Baal trazia a prosperidade para Israel. E foi neste contexto de pecado, de afastamento do Deus de Israel, que aparece o profeta Elias. E nós vemos que, de acordo com o contexto bíblico, Elias vai até Acabe e diz: olha, segundo a minha palavra, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho, nem chuva. E o texto bíblico diz que, após isso, veio a palavra do Senhor a ele e diz: olha,
saia daqui, vai para um riacho, e lá você vai beber desse riacho, e eu vou ordenar aos corvos que te levem pão e carne pela manhã e pela tarde. E você ficará lá durante o período da seca. E foi isso que Elias fez. Elias seguiu a orientação divina e foi para esse riacho e permaneceu lá durante o período da seca. E todas as manhãs e todas as tardes, o texto bíblico diz que Deus enviava os corvos levando pão e carne. Eu quero, mediante esses versículos bíblicos, eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida espiritual. O primeiro ensino que eu quero compartilhar com vocês é que quando estamos sob a direção divina, as nossas orações são respondidas. Veja bem que Elias recebeu uma ordem de Deus, uma orientação divina, uma orientação de Deus. Ele disse: você vai até Acabe e fala para ele que não haverá mais chuva, segundo a sua palavra. Isso está no versículo 1 que eu li, que Elias chegou a Acabe e disse: olha, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Que coisa interessante, que coisa divina, que coisa maravilhosa. Quando nós estamos debaixo da direção divina, as nossas orações são respondidas. Lá no capítulo 5 de Tiago e o versículo 17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e pediu para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Um outro ensino que eu quero compartilhar com vocês, desse trecho bíblico que eu li, que fala sobre o profeta Elias, é que quando estamos sob a direção divina, Deus nos protege. Deus cuida de nós. O versículo 2 e o versículo 3 deixa isso bem claro. O texto diz assim, ó: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Quirite, a leste do Jordão. Ou seja, Deus deu uma direção para Elias e uma direção de proteção. Se Elias ficasse na cidade, se Elias ficasse no meio do povo, certamente ele também ia passar necessidade e não ia ter a proteção divina. Aí ele seguiu a orientação de Deus e foi até o riacho esperar a ordem. Ele não duvidou da palavra do Senhor, da palavra que Deus veio até ele e mandando ele ir até o riacho. O Salmo 91, o versículo 1 e 2, dá um ensinamento claro para nós de como Deus age na vida daqueles que estão debaixo da sua direção divina. Diz assim, o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 91, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Veja bem que quando nós estamos sobre a direção divina, Deus cuida de nós. Nós vamos descansar, nós vamos ficar tranquilos em meio a situações adversas que podem sobrevir. Neste caso aqui, veio uma situação adversa sobre o povo de Deus por causa dos seus pecados. Mas o profeta foi até o rei, profetizou que não haveria chuva, e depois disso Deus falou: olha, você vai até o riacho, que lá eu vou cuidar de você. Você vai estar debaixo da minha proteção divina enquanto estiver lá no riacho.
Um outro ensino que eu quero compartilhar com vocês é que quando estamos sobre a direção divina, teremos o suprimento das nossas necessidades. O texto bíblico que eu li deixa isso bem claro. Fala abertamente isso. O texto bíblico diz, olha, que Deus chegou ali e disse, ó, você vai para lá para o riacho, você vai beber a água do riacho, lá não vai secar a fonte do riacho, e eu vou ordenar aos corvos para te levar pão e carne, toda manhã e toda tarde. E foi isso que aconteceu. Durante o tempo de 3 anos e meio que Elias esteve no riacho, todas as manhãs e todas as tardes, os corvos levavam pão e carne. Ele não passou necessidades durante o período que ele ficou ali no riacho. Durante o período da seca, ele teve a sua alimentação enviada pelo próprio Deus através dos corvos, através das aves. Lá em Mateus capítulo 6, nós temos um ensinamento claro do Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 28, que diz o seguinte, que quando nós estamos debaixo da proteção divina, quando nós estamos debaixo da direção divina, o Senhor provê todas as nossas necessidades. O Senhor supre todas as nossas necessidades. O versículo 28 diz assim, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O ensinamento claro do Senhor Jesus Cristo é o mesmo ensinamento que Deus deu a Elias durante este período do seu ministério. Deus disse, ó, você vai lá para o riacho e eu vou dar ordem aos corvos para que eles te alimentem. E aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, ó, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós nos colocamos debaixo da proteção divina, da direção divina, debaixo da vontade divina, Ele supre todas as nossas necessidades. Talvez eu esteja falando com alguém neste momento que está numa situação terrível, que está preocupado, que não está conseguindo dormir, que já tem passado algumas noites em claro e se perguntando, como é que eu vou resolver o meu problema? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu quero dizer para você que se você se colocar debaixo da direção divina, as suas orações serão ouvidas, você estará debaixo da proteção divina e todas as suas necessidades serão supridas por Deus. Deus estará pronto para lhe abençoar, porque Deus quer abençoar as pessoas. Deus não quer o mal das pessoas. Deus quer que as pessoas se voltem para Ele e o busquem, que desta forma Ele estará ouvindo as orações, protegendo nas dificuldades e suprindo todas as necessidades. Elias teve esses benefícios de Deus, teve a oração respondida, teve a proteção de Deus e teve as suas necessidades
diárias supridas, porque ele era um homem de Deus. Ele seguiu o ensinamento de Deus. Ele ouviu a palavra do Senhor. Ele foi chamado como profeta e ele não disse não. Ele simplesmente disse: eu estou aqui e eu irei até Acabe para poder falar de acordo com a tua vontade. E Deus cuida dele. Talvez eu esteja falando com alguém agora que realmente esteja precisando da ajuda divina. Se coloque debaixo da direção divina, que Deus estará com você. Que a graça do nosso Deus, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família. Em nome de Jesus.